E começou mais um Entendo Nada, é o número 88. E o tema de hoje é Identidade Não Binária. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que é muito melhor que o Posto Ipiranga, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o Entendo Nada Podcast, é mid-streaming, e você ouve onde, como e quando quiser. Olha, se o Posto Ipiranga for o Paulo Guedes, não precisa de muito para ser melhor, nem é mérito meu. Não tá sendo grande coisa, não. Olha. E, inclusive, se a gente for pensar aí no que tem acontecido na economia nos últimos dias, a gente está gravando esse programa hoje, dia 22 de outubro. E está se encerrando hoje, nessa sexta-feira, uma semana caótica na economia, em parte por causa do ministro Paulo Guedes e do seu brilhante presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente não vai falar disso agora, porque a gente vai ter um tema muito melhor para falar. É um tema que, além de ser importante, é necessário que nós falemos aqui, porque é um tema que as pessoas têm um pouco de receio, um pouco de desconhecimento, um pouco de afastamento, mas isso se dá por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de dados a respeito, e o episódio vai justamente trazer essas coisas para você nessa gravação e nessa entrevista. Sim, é realmente um tema. Eu não vou nem falar de Posto Ipiranga, nem de presidente, porque falar esses nomes é capaz de dar azar, de cair na internet, eu nem falo esses nomes mais. Falar de coisa boa, vamos falar do nosso entrevistado aqui, que é o Pietro, né? É um tema bem diferente, na verdade. É um tema que não é muito falado, coisas não tão faladas. E, assim, eu realmente falei pro Flávio, falei pro Pietro, falei, olha, é um tema que eu entendo nada de qualidade. Eu entendo muito pouco desse tema. Então, ele nos ajudou, ele ajudou a fazer o roteiro. Então, assim, foi um entrevistado muito bom. E a entrevista foi uma aula, né? Aprendi algumas coisas aqui que eu não conhecia, realmente não conhecia. Até a história do Indy TV, ele conta, né? Eu não conhecia essa história, eu vou atrás dessa história, porque parece ser bem interessante. Então, assim, é uma aula, aprendi muito e, olha, muito bom mesmo a entrevista, o nosso bate-papo, foi muito, muito legal. Mas é isso, eu vou parar de enrolar aqui, de atrapalhar, né? Porque eu falo aqui só para atrapalhar. Então vamos lá, Pietro, é com você. Com a minha eterna redundância, como os nossos ouvintes já ouviram, já fizemos a nossa apresentação, mas agora vamos começar com a entrevista de fato, né? E vou começar com aquela pergunta que todo nosso convidado diz que é a mais difícil. É a mais difícil da entrevista. Vamos ver se o Pietro vai achar a mesma coisa também. Pietro, quem é você e o que você faz? Olá. Bom, eu sou Pietro Universo. Eu sou autora de 4 livros, criadora de conteúdo digital e pessoa não binária. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, eu vou me referir a mim mesma no feminino, que é um costume que eu tenho, mas eu deixo livre para as pessoas usarem os pronomes que elas quiserem comigo. Sem caô, sem problema. E é isso que eu sou, né? Um resumão de quem eu sou. Minhas paredes. Bom, acho que aqui, a verdade, eu tenho já comentando com o Flávio, eu e o Flávio a gente realmente entende muito pouco do tema, tanto que o Pietro nos ajudou a fazer o roteiro, né? Ele montou um roteiro, escreveu várias coisas, fez um resumo lá muito legal pra gente, a gente acabou lendo, entendeu um pouquinho mais. Então, assim, a pergunta que a gente quer fazer aqui, que é realmente pra gente começar a entender: o que é identidade não binária, Pietro? Então, a gente, para falar de identidade não binária, primeiro, a gente precisa falar um pouquinho do que é gênero, né? E do que é sexo biológico. São duas coisas completamente diferentes. O que é o sexo biológico? O sexo biológico é a função que o nosso corpo desempenha biologicamente. Se você nasceu macho ou fêmea. E aí implica em órgãos sexuais, implica em células, implica em hormônios, essas coisas.
Agora, quando a gente fala inclusive, deixa eu fazer um adendo, quando a gente fala de sexo biológico, o sexo biológico em si, ele não desempenha papel social nenhum, né? O sexo biológico ele só serve para dizer, eu nasci macho, aquela pessoa nasceu fêmea, a gente consegue reproduzir. Só isso. Agora, papel social não desempenha. E aí que a gente chega no gênero, né? O gênero, eu acredito que seja uma imposição sobre o sexo biológico, né? Porque o gênero e o sexo biológico eles são construções totalmente diferentes. Uma é um fato científico, que é o sexo biológico. É um fato que você vai nascer macho ou fêmea. E a outra é uma atribuição que é construída socialmente. E eu vou dizer por quê. A sociedade como um todo, e aí a gente está falando não só da sociedade presente, a gente está falando de uma sociedade histórica, de anos, de décadas, de séculos de construção do que é gênero, a gente vê claramente que se atribui, e atribuíram, e vão continuar se atribuindo, papéis sociais, e existe uma construção em cima desses papéis, desses gêneros, que é quase teatral. O que o homem tem que fazer? O que é atribuído ao homem? O que é atribuído à mulher? O que vem para ela? O que vem para ele? No momento do nascimento, já se diz, esse é um homem. O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Essa é uma mulher. O que ela pode fazer? O que ela não pode fazer? E aí a gente tem uma sociedade construída nesses dois pilares, masculino e feminino, essas duas caixinhas, que no momento do nascimento vão atribuir uma dessas caixinhas a você. Sobre o seu sexo biológico, que novamente o seu sexo biológico não desempenha papel social. E aí a gente chega no que é uma identidade não binária. A gente tem aí 7 bilhões de pessoas no mundo. Será que 7 bilhões de pessoas totalmente diferentes uma das outras cabem em apenas 2 caixinhas? Né? É algo para se perguntar, porque, né, é complexo. A gente olha assim, são 7 bilhões de pessoas, você olha para um grupo de 3 pessoas, você vê infinitas diferenças entre elas. Eu acho, particularmente, que não cabem em 2 caixinhas. A minha vivência prova que as pessoas elas não cabem em apenas 2 caixinhas. E a gente chega nessa identidade não binária, que é exatamente dizer, olha, tem o feminino, tem o masculino, mas não tem só isso. E a gente deveria investigar o além disso. Né? Esse não binário, ele contempla mas tanta gente que não se enxerga nesse masculino, nesse feminino, que não se enxerga nesses papéis que atribuíram ao gênero, que não se enxerga, às vezes, nem na construção de gênero. Tem muita gente não binária que milita pelo não gênero, diz, não existe gênero. Isso aí é uma baboseira que inventaram. E é muito legal pensar sobre isso, né? Então, o que eu digo como identidade não binária, para deixar nos termos certinhos? A pessoa não binária é a pessoa que enxerga o masculino e feminino e diz, existe além disso, existe o não isso e existe o tudo isso junto numa pessoa só. Eu falei muito do tal do papel social, só que eu não dei um resumão do que é ele, né? Mas acho que já deve ter ficado uma caraminhola na cabeça das pessoas, né? Porque papel social é bom se perguntar. Papel social de gênero. O papel social de gênero são aquelas imposições, eu já falei por alto, que vem logo após o nascimento do ser. O bebê ele vem ao mundo, ele mal chorou, aí o médico vai lá, vê se ele tem bingolim, vê se ele tem xerequinha, e pronto. Aí define, ele é um homem, então ele deve fazer tais coisas, ele deve perseguir tal caminho, tal cor é referente a ele, tal roupa, tal trabalho. O mesmo é com a mulher. E essas são coisas tão naturalizadas que a gente mal percebe que tem uma violência nisso, tem uma imposição nisso. Porque não tem nada a ver com sexo biológico tudo isso. Da onde que a gente tirou que porque o indivíduo macho reprodutivo, da onde que a gente tirou que ele tem que usar terno para trabalhar? Boa pergunta. Aliás, eu detesto terno. Eu detesto terno. Somos dois. Da onde que a gente tirou que a mulher tem que estar cozinhando, tem que estar na cozinha, tem que ser subserviente, né? Verdade. É
eu gostei de duas palavras aí, particularmente do que você disse. Além de tudo que você disse aí, você falou bastante a palavra imposição e falou caixinhas. E o ser humano, ao longo da história dos séculos, ele sempre organizou a visão dele de mundo em coisas binárias, em dualidades. E tentou fazer isso também com a questão do gênero, quando tenta separar em homem e mulher. Só que todas as vezes que a humanidade, no senso comum da humanidade, tentou colocar um parâmetro, colocar uma definição, ou colocar os seres humanos em caixinhas, a coisa não funcionou. Porque o ser humano é muito complexo, é muito amplo. E quando a gente pensa em gêneros, em determinar o gênero, em dualidades, em coisas binárias, a gente vê o quanto isso é pobre. Porque o ser humano é um vulcão de hormônios, de sinapses, de coisas, e também de pensamentos, né? Por isso eu queria perguntar para você, como que você se percebeu não binário? Como foi esse processo? E como as pessoas próximas se aceitaram isso, se aceitaram bem ou não? Como que foi esse processo? Não, então, antes de eu chegar até a militância queer, até essa coisa do não binário, todas as minhas questões de nuances de gênero, de me ver às vezes feminina, às vezes masculino, atribuíam essas questões à sexualidade. Não, porque você, por ser afeminado, é necessariamente homossexual, você necessariamente é viadinho, né? Porque tem uma coisa, né, que eu acho que esses tiozões, em maioria, eles olham para tudo isso e definem ou é viadinho ou é sapatão. Não existe nada além disso. Inclusive verdade. As pessoas trans, né? As pessoas trans eles colocam em viadinho. Mas enfim. E aí atribuíam isso à minha sexualidade. Eu sempre atribuía a minha sexualidade, né? Só que aí o que eu percebi? Que eu não sou uma pessoa homossexual. Eu não sou uma pessoa homossexual. Eu sinto atração por todos os gêneros. E aí cai por terra essa ideia de que eu tenho essas nuances femininas, eu tenho esses trejeitos femininos, essas vontades femininas, porque eu sou homossexual. Porque eu não sou. E aí eu falei, caramba, eu preciso investigar. E aí eu conheci o movimento queer, né, esse movimento que traz à luz as identidades não binárias. Fui estudar um pouquinho sobre o movimento pela curiosidade, e aí veio na minha cabeça, caramba, eu sou esse troço aí, esse trem aí que estão falando. Porque eu só caibo nesse trem aí que estão falando. E sabe o que é engraçado, Luiz e Flávio? É que na minha vida, principalmente quando eu era adolescente, eu ouvia muitas vezes a pergunta, você é menino ou menina? E às vezes em tom vexatório, né? E, cara, eu não sabia responder essa pergunta, ou às vezes eu respondia essa pergunta xingando. E aí hoje eu vejo que essa pergunta ela me construiu, porque hoje eu tenho a resposta para ela. Eu sou menino e menina, e se você tiver mais alguma coisa para falar que eu sou também. Então, essa pergunta me construiu de alguma forma. Foi de uma forma violenta, mas ela me construiu. Hoje eu sei responder essa pergunta, se alguém a fizer, né? E as pessoas ao redor, seus familiares, amigos, como que foi esse processo de aceitação dessas pessoas? Como que você, não sei se houve um momento que você explicou didaticamente para eles como que qual que é o conceito, se houve essa conversa? Algumas vezes, eu vou dizer para vocês, a primeira vez que eu saí do armário de gênero foi, assim, verbalmente, né? Porque a minha vida já é um sair do armário de gênero. Mas verbalmente, foi no meio da pandemia, foi a primeira vez que eu saí entre amigos na pandemia, que a gente estava numa reunião dentro de casa e tal, bebendo cerveja. No final da noite, eu olhei para uma amiga minha, a gente podre de bêbados, olhei para ela e falei, você conhece alguma pessoa trans na sua vida? Ela olhou para mim e falou, eu conheço, mas eu não tenho convívio. Aí eu perguntei, então você provavelmente não tem convívio, não conhece uma pessoa não binária, né? Aí ela, não. Aí eu falei, ué, você tá olhando para uma, você conhece uma. E aí eu saí do armário. Foi
horrível, porque eu estava bêbado, sem controle das minhas falas. Então foi algo que saiu muito natural. E depois disso, eu me assumi realmente. Falei, não, sem condições. Agora que eu já falei, agora que eu já verbalizei, eu vou me assumir. Me assumir para os amigos. Meus amigos é muito engraçado, porque eles ficam alternando pronome comigo, eu acho muito divertido. Mas a família eu tô tendo esse primeiro embate agora. Porque o meu nome civil ele não é Pietro. E eu solicitei a mudança do nome civil e solicitei também, se possível, porque eu não sei se a nossa legislação permite, na Argentina permite, eu solicitei a mudança do gênero para neutro. E aí eu vou ter que, eventualmente, ter essa conversa com a família. Então eu já comecei a falar. Sempre que alguém fala, nossa, às vezes você parece uma menina. Eu falo, tia, mas eu sou também. E aí eu tenho que explicar por que eu sou um menino e uma menina. É difícil para a cabeça dessas pessoas que ainda ficam atrelando essas questões à sexualidade. Eles ainda acham que eu sou mais afeminada, que eu pinto a unha, que eu uso maquiagem, que eu uso vestido, porque eu sou uma pessoa homossexual. E aí eu tenho que desconstruir essa ideia, separar a sexualidade do gênero, para que eles possam entender. Mas está indo aos poucos. A minha mãe é uma pessoa muito cabeça dura, mas eu tenho fé que daqui a alguns aninhos ela está compreendendo. Ela demorou a compreender muita coisa do jeito que eu sou. Ela jogava meus vestidos, minhas saias fora. Ela jogava minhas maquiagens fora. Hoje ela não liga. Então eu já entendi que até aqui houve uma melhora. Ô, Pietro, qual que é a sua idade hoje? Eu tenho 24. Eu acredito que a sua geração, que é anterior à nossa, eu e o Luiz, a gente tem a faixa dos 38, 39 anos, é difícil para nossa geração entender, embora a gente tente entender, porque a gente cresceu, você veja só que coisa bem prosaica, né? A gente cresceu vendo, aprendendo, que menino tinha que ter roupa azul e menina roupa rosa, né? Então, a sua mãe deve ter crescido com essa concepção também, seus familiares mais antigos, e eles devem ter essa dificuldade, né? Porque a gente atrelava até a cor ao gênero antigamente. Você falou aí dos pronomes, que seus amigos alternam os pronomes que usam com você. O Luiz, ele fez essa pergunta aqui, e ele disse que seria muito sincero em dizer que ele não aceita bem a questão dos pronomes neutros. Não é isso, Luiz? Eu sofro muito com isso, realmente. Eu sofro, eu ainda tô tentando aprender, ainda sofro bastante. Eu trabalho na área da comunicação e eu entendo que a língua, ela não tem que ser uma imposição, ela tem que ser um instrumento de construção e tem que ser um recurso para a gente se comunicar. E se as pessoas querem usar pronomes neutros, se existe a necessidade social, eu sou totalmente favorável. Se amanhã quiser escrever casa com Z, sei lá, se existir essa necessidade, se escreva. A língua, ela tem que servir para a nossa comunicação. Por que é tão importante essa mudança dos pronomes neutros, Pietro? Flávio, você falou exatamente, você tocou num ponto que é muito essencial, que é essa questão de que a língua, ela serve aos nossos propósitos. Ela não tem que ser, a gente não tem que servir aos propósitos da língua. A língua serve para comunicação, né? Então, se existe um grupo de pessoas que não é contemplado pela língua, ela vai mudar, querendo nós ou não, para contemplar essas pessoas. Sabe por quê? Porque mesmo que a sociedade em geral diga não ao pronome neutro, ele já vai estar sendo usado dentro desse grupo de pessoas que precisa do pronome neutro. E vai se expandindo, né, para pessoas que estão ali ao redor da causa, até chegar em todo mundo. Eu acho que é uma mudança que ela vai acontecer independente da gente querer ou não. Mas é lógico, é estranho, é muito esquisito de falar, né? A gente está introduzindo um trem que é difícil de falar na língua que a gente está acostumado. Então é tudo super normal o estranhamento. E eu tenho uma dica para quem estranha o pronome neutro. E essa dica é tentar falar. A nossa língua é maravilhosa, ela tem uma porção de palavras que a gente normalmente não usa. A dica que para quem não quer evitar o pronome neutro, não consegue usar o pronome neutro, é falar contornando o gênero da pessoa. Você não precisa falar mencionando o gênero dela. E é totalmente possível. Eu já tive várias conversas
que, em momento algum, eu mencionava o gênero da outra pessoa. Até porque eu não sabia e ficava com vergonha de perguntar. Aí, aí a gente dava essa volta. O pronome neutro, para quem não sabe aí, que está escutando a gente, o pronome neutro mais usado é o elu, E-L-U. Né? E aí você troca os artigos o e a pelo e. Exemplo, ela é uma professora bonita. No neutro vai ficar ele é uma professora bonita. Bonite, aliás. Aí já travou. Parece muito coisa da Xuxa, né? Mas não é. Até porque essa frase que eu montei aqui, ela pode muito bem ser transformada em outra. A pessoa que leciona é bonita. Matou. A pessoa não tem gênero, ela pode ter qualquer gênero, né? E a concordância do bonita tem a ver com pessoa. Então acabou. Tem outra palavra também para professora que é mestre. É uma palavra que pode ser a mestre, pode ser o mestre, pode ser e-mestre também, não tem problema. Né? E aí a gente pode falar que e-mestre, o mestre, a mestre é uma pessoa bonita. Não é mais simples, né, do que usar o pronome neutro. E aí a gente contempla todo mundo sem ficar embolando a fala, que é também horrível. Mas o pronome neutro é dificinho mesmo. E aí o que eu vou falar? Por que o pronome neutro é importante? Exatamente por essa coisa de que ele valida a existência das pessoas não binárias. O pronome neutro, ele chega e fala, não, peraí, nesse cômodo aqui, nós não temos alunas e nem alunos, nós temos alunes. Então, nós temos alunos, alunas e pessoas não binárias, e alunos não binários. Então, contempla todo mundo fica feliz. Inclusive, esse alunos deu treta lá no Mato Grosso do Sul, tem que ser, que proibiram o uso do pronome não binário, o pronome neutro em sala de aula. Isso é um absurdo, né? Proibir, eu acho que proibir, você vai dar mais visibilidade para a questão e vai sendo mais debatido, né? Eu apanho exatamente no que você disse aí, para tentar formular as frases. Eu me perco totalmente, não sai, não sai. Você falou imitando a Xuxa, né? Não, eu travo, eu não consigo. Mas essa questão de você falar de trocar por palavras, né, que não tem gênero, como mestre, é um exercício interessante, viu? Eu vou começar a praticá-lo, porque realmente eu concordo com o Flávio, concordo com você nessa questão da língua ser algo que muda. A língua, ela muda, né? A gente sabe disso. Então eu acho bem interessante. Agora, realmente, eu para conseguir falar, eu travo mesmo e sai tudo ao contrário. É mais difícil, mas legal. Eu acho bem legal e é bom que a gente fale sobre isso aqui também. A próxima pergunta, a gente já vê que tem algumas pessoas famosas estão se declarando, como a Demi Lovato, a Bárbara Paz, né? Elas se declararam se identificar como não binárias, né? Assim como a questão que a gente falou agora aqui das palavras, né, dos pronomes, qual a importância de celebridades levarem esse tema para a mídia? Bom, então, sobre Demi Lovato e Bárbara Paz, principalmente sobre Bárbara Paz, eu preciso confessar que quando Bárbara Paz veio a público para dizer que era uma pessoa não binária, eu senti uma emoção gigantesca, porque era a primeira vez que eu vi uma celebridade brasileira do nosso país falar eu sou uma pessoa não binária. E saiu em tudo que era jornal, saiu no Globo, saiu na Veja. Era a primeira vez que o povo comum estava debatendo esse assunto. Terrível, né? Porque a gente sabe que o povo comum não sabe debater nada, mas foi bom introduzir o assunto, pelo menos dar aquele susto, dizer, nossa, essas pessoas aqui existem. Aí depois a gente chega com a informação aos poucos, né? A gente sabe que tudo para o brasileiro médio tem que ser muito mastigado e mesmo assim ele vai cuspir de alguma forma. Quando a Bárbara Paz veio a público, eu já tinha me assumido, né? Mas aí quando eu vi aquilo eu pensei, caramba, mais pessoas não binárias vão olhar essa pessoa que é a Bárbara Paz, vão se identificar com o que ela é e vão falar, nossa, eu sou isso aí. E vão sair do armário também. Então, quando celebridades fazem isso, elas possibilitam o debate na mídia, que é importantíssimo, e possibilitam que outras pessoas se identifiquem
e saiam do armário e digam, nossa, eu também sou. Se ela saiu do armário, eu também posso sair. Se ele saiu do armário, eu também posso sair. Se ele saiu do armário, eu posso sair também. E é interessantíssimo. Inclusive, vou citar que hoje a gente tem o termo, né? Mas David Bowie se pôs como uma pessoa não binária nos anos 70, quando não tinha terminologia, né? E aí, por não ter o termo, talvez o debate não foi tão amplo. Mas ele, ou ele, acho que ele, né? Ele prefere ele, de alguma forma, tirou da cartola e jogou o debate da androginia para todo mundo. E todas as bandas e cantores andrógenos que vieram depois vieram por causa dele. Foi ele que fez isso. Então, é importantíssimo isso. Cria tendência, cria debate e abre brecha para as pessoas saírem do armário. Se David Bowie tivesse saído hoje do armário, ele teria sido abraçado de uma maneira incrível, né? Mas como saiu nos anos 70, meteram pau nele. Acho que hoje também meteriam, mas meteriam menos. Eu tento crer que nos anos 70, claro, isso causava muita estranheza mesmo. Mas eu não sei, aparentemente a visão que eu tenho aqui é que foi um pouco melhor aceito do que foi nos anos 80, até por causa da HIV e tal. Não sei, historicamente pensando, eu acho que os anos 70 aceitou um pouquinho mais. E a gente está tentando aceitar tudo isso ainda aqui. Mas enfim, eu tenho, juntando com tudo isso, né, a próxima pergunta até foi o Flávio que colocou aqui. Ele trouxe essa informação que eu não sabia, né? Que ele falou que em países como Madagascar e Bangladesh existem cidades e locais que vivenciam há séculos uma cultura não binária, né? Então você falou aqui da Bárbara Paz, falamos do servidor no passado, mas aqui no Brasil, como a sociedade está lidando com isso? Então, eu também não sabia dessa informação, achei interessantíssimo. Eu vi agora que o Flávio trouxe, eu não sabia. Um pouquinho mais também. Legal. Pois é, muito legal. Parabéns pela pesquisa. Bom, então, o que eu posso falar daqui do Brasil? Daqui do Brasil, a gente divide a nossa história, a história das populações LGBTQIA+, em duas metades, né? A primeira metade é antes dos portugueses chegarem, né? Os malditos portugueses, e a segunda metade depois. Antes dos portugueses, todas, eu posso falar, e vocês pesquisarem, sem problema nenhum, não vai dar erro, todas as tribos brasileiras e americanas, no geral, enxergavam pelo menos a existência de 3 gêneros. E era muito comum, era corriqueiro, e essas pessoas de terceiro gênero, elas desempenhavam um papel dentro da tribo delas, um papel que elas quisessem, não era um papel dividido por gênero, não era um papel dividido por sexo biológico, era o papel que elas quisessem, ou que eram designados pelo chefe da tribo, mas nunca era uma divisão de caixinha, como a gente faz, né? Nunca era uma atribuição de papel social de gênero. E essas pessoas elas tinham a identidade respeitada e eram chamadas de 2 espíritos. A pessoa que abriga o espírito masculino e o feminino dentro de si. Muito interessante, né? Aí, de repente, o que acontece? Me surgem os portugueses da água, né? Aqueles diabos, com a sua moral católica, com seus estigmas sociais, com as suas vergonhas, com seus livros empoeirados, a sua cultura arcaica, sequestram um índio chamado Tibira, que era uma pessoa transgênero, amarram na boca de canhão e falam: ninguém aqui nessa terra que for igual ou parecido ao índio Tibira vai ter direito de existir. E explodem o índio Tibira em praça pública. Esse foi o primeiríssimo crime de transfobia no Brasil, e foi ali naquele momento que o preconceito brasileiro nasceu, né? 500 anos depois, a gente está aqui debatendo se a existência das pessoas é válida ou não por causa disso. 500 anos depois. Então, assim, um crime bárbaro que marcou o fim de várias liberdades, né? Inclusive o fim da vida de muita gente, para começar essa vida de moral imposta, de imposições, né? Que os portugueses chegaram aqui impondo tudo, impondo cultura, impondo religião, impondo gênero, e a gente está hoje nessa coisa brasileira de remanescências desse tempo. Hoje, no Brasil, falando de atualmente, eu tenho certeza que ninguém consegue
olhar para uma pessoa, falar que a existência dela não é válida, sem que essa pessoa ou outras pessoas ao redor façam uma grosseria com essa tal dessa pessoa, né? Ou então expliquem a ela o que é. Mas é mais fácil fazer grosseria que brasileiro é grosseiro. A pessoa vai falar, nossa, pessoa não binária não existe. Aí outra vai olhar para ela e vai falar, olha só, você está na frente de uma pessoa não binária, você vai falar que ela não existe? Então, acho que é isso que acontece. Então, a gente tem essa luta por identidade, que ela existe, sempre existiu, né? A luta trans, a luta LGBTQIA+, que está ganhando cada vez mais espaço, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a invisibilidade, que é não conseguir tirar do brasileiro médio, ou dar ao brasileiro médio a informação do que significa cada uma dessas letrinhas. Às vezes por falta de escolaridade, às vezes só porque ele preferiu, ou impediram, enfiaram na cabeça dele, que tudo isso é viado, sapatão e acabou, né? Mas tem isso. Ao mesmo tempo que tem hoje essa liberdade da gente se impor, também tem essa ignorância que prevalece, que é muito difícil de combater. Como é que a gente explica uma pessoa não binária para alguém que só viu a binaridade a vida toda? Inclusive que o conceito de sexualidade acredita que pessoas bissexuais não existem. E pessoas pansexuais, então, piorou, né? É meio esquisito. O bissexual ele é confuso, porque na cabeça da pessoa ignorante só existem dois gêneros e você precisa escolher entre os dois até para se apaixonar, até para transar. Hoje o Caetano Veloso ele deu uma entrevista para uma grande revista aqui no Brasil e, entre outras coisas que ele falou, inclusive ele fala de política, fala do Bolsonaro e tal, ele falou sobre a questão dos gêneros. Então é mais uma celebridade, mais alguém famoso que trata o tema na grande mídia. E o Caetano Veloso disse que hoje identifica o gênero dele como fluido. E ele disse que tem grande interesse no tema, saber mais a respeito, e que acha que é uma temática interessante. Em linhas gerais, foi isso que ele falou. Eu queria que você explicasse pra gente, eu até imagino a resposta aqui, mas se o termo gênero fluido tem a ver com o universo não binário, e como que se conceitua isso? A gente pode primeiro contextualizar os ouvintes, porque provavelmente estão tendo um primeiro vislumbre desse assunto, que quando a gente fala de pessoas não binárias, a gente está falando de todo um grupo de identidades que estão embaixo de um guarda-chuvinha chamado guarda-chuvinha não binário, né? É porque todas essas identidades elas estão sendo estudadas agora, é tudo muito recente, né? Algumas coisas vão mudar, algumas coisas vão melhorar, se fundir. A gente sabe que existem alguns gêneros não binários. A pessoa de gênero fluido ou o gênero fluido é um desses gêneros não binários. O que é o gênero fluido? O gênero fluido, as pessoas fluidas, elas se encontram nessa fluidez, que é sentir-se por vezes masculinas, por vezes feminina. Elas transitam nisso. Às vezes elas podem se sentir neutras também, né? Eu não sei se eu cheguei a explicar aqui, mas existe uma coisa chamada expressão de gênero. E aí, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando da forma que a gente se sente dentro da gente, né? E a gente nem sempre vai expressar o nosso gênero. Acho que como é o caso de hoje. Hoje eu estou bem masculino aqui para vocês, um bigodinho. Acho que hoje tem uma passabilidade masculina para mim. Mas dentro de mim eu sou uma pessoa não binária. E no dia a dia eu expresso a minha identidade não binária. Há pessoas de gênero fluido que não vão expressar. Só que aí existe essa questão. O que é exatamente o expressar o masculino e o que é expressar o feminino? Às vezes pode ser uma questão mais subjetiva, né, de cada um. O que é masculino para você não é masculino para mim, o que é feminino para você não é feminino para mim. Agora que você falou do Caetano, fez todo sentido na minha cabeça. Uhum. Todo sentido. Porque você vai olhar Caetano nos anos 70, meu Deus, é uma coisa assim, de louco, que você olha, buga realmente o cérebro, você pensa, o que é isso? É uma menina, um menino? O que é? E ele escreve também no feminino, né? Ele e Chico escrevem no feminino, como se fosse uma mulher, e é interessante. O Caetano provavelmente sente essa fluidez de gênero nele.
E ele percebeu isso e falou sobre isso. Né? Agora, será que cabe aos outros perceber ou não? Aí já é uma questão de expressão de gênero. Sim. Eu acho que eu percebo a fluidez no Caetano, vocês percebem? Olha, pela maneira que você falou aí, eu comecei assim a vir uns flashes na minha cabeça, principalmente de capas de discos do Caetano Veloso, das imagens, de algumas posturas dele de palco. E agora que você falou sobre esse ponto de vista aí, me parece que dá pra imaginar ele nesse sentido mesmo. Com essa fluidez, dá pra imaginar. Até algumas formas que ele canta em algumas músicas dele ao longo da carreira. Dá pra imaginar com essa fluidez, sim, agora que você falou. Sim, e aí as pessoas de gênero fluido são as pessoas que sentem dentro dessa fluidez, né? Eu não sou uma pessoa de gênero fluido, então não posso falar sobre. Aliás, eu me posiciono como uma pessoa bigênero. Para mim está muito claro, masculino e feminino em mim. Né? Eu não tenho esses momentos de trânsito, né? Nem de gênero neutro, sabe? De me expressar, de me perceber como uma pessoa neutra. Eu percebo o masculino e o feminino em mim. Mas eu acredito que nessa década todo mundo ainda vai conhecer uma pessoa não binária, com certeza. E aí, quando vocês conhecerem, vocês ouvintes, conhecerem uma pessoa de gênero neutro, tomara que vocês conheçam, vocês perguntam como que funciona isso dentro delas. Porque eu não sou capaz de dizer como funciona dentro de cada pessoa. E muito provável que a tendência é que cada vez mais a gente se ache menos capaz de falar o que está dentro de uma pessoa. Porque cada um vai ter a sua própria fluidez, a sua própria mentalidade a respeito disso, porque é tudo sentimento e tudo a respeito de sensações. Eu queria abordar um outro tema com você agora, Pietro. Dentro do universo não binário, no meio das pesquisas aqui que eu fiz, eu vi o termo agênero. A no sentido de não, né? De ausência de gênero. Você acha que daqui a algumas décadas, conforme as novas gerações forem solidificando, nascendo outras, o gênero vai ser um conceito ultrapassado? Bom, então, primeiro que eu acredito que as construções sociais, elas nunca acontecem, as mudanças sociais, elas nunca acontecem de forma abrupta, né? De uma forma grosseira. É sempre muito sutil. A gente vai mudando até chegar nisso. Mas eu vejo assim, dessa forma. Tem 2 séculos que a gente fala que o capitalismo não é benéfico. Exatamente 200 anos. E a prova disso é o clima, né? A gente está vendo que por causa do consumo desenfreado, o nosso clima está mudando, a Terra vai ficar inóspita para a gente morar. E os bilionários estão fugindo já para Marte. E mesmo assim, nossa relação com o consumo não mudou. Eu acho, inclusive, que piorou. Né? Então, eu não acredito nessa mudança rápida, eu acredito numa mudança muito sutil, e eu não acredito numa mudança para a generalidade. Eu acredito numa mudança para uma multiplicidade ainda maior, né, de identidades. Vai ter muita identidade. Hoje a gente tem umas identidades definidas, daqui a 10, 20 anos a gente vai ter uma caralhada de pessoa não binária, e vai ter o destrinchamento de masculino, de feminino, a porra toda. Porque, assim, eu não enxergo como a sociedade consegue quebrar essas estruturas que a igreja colocou, que o homem cis branco rico colocou, de masculino e feminino. Porque a gente está com elas aí, aqui no Brasil há 500 anos. Eu acho muito difícil quebrar. Se demorou 500 anos para a gente debater o assunto, cara, põe aí mais 500 anos para a gente excluir isso de vez. Provavelmente. Então, eu não acredito em mudança rápida, infelizmente. Eu não sei se é ser negativo, mas eu prefiro assim também, né? Acho que é melhor assim, suave, devagarzinho, né? Uma hora a gente chega lá. Eu posso exemplificar que a minha geração, os nossos filhos já não vão ter tantas imposições de gênero. A gente não vai olhar para o filho e falar: filho, você não pode fazer isso porque você não é mulher. Não. Nasceu homem, nasceu mulher, você pode fazer o que você quiser. Já é uma mudança. Né? Essa próxima geração, caraca, provavelmente aí sim já vai se debater uma coisa do tipo nasce e não tem gênero. Eu acredito nisso. No que vocês acreditam?
Olha, eu há um bom tempo eu tenho debatido assim com alguns amigos, tal, a gente começa a tomar uma, duas, a gente começa a conversar. Eu tenho a opinião de que eu acho que 2, 3 gerações a gente já vai observar, como você falou, não vai ter mais essa pressão de ser só 2 gêneros. Acho que isso vai cair, não vai ficar muito tempo. Se o mundo não acabar até lá, né? Porque é o que você falou aí também. A gente tá destruindo o mundo e não estamos mudando. Mas se tudo der certo, eu creio que sim. Eu creio que em pouco. Não 500 anos, não. Eu acho que coisa de 3 gerações no máximo. Eu acho que as pessoas vão entender muito melhor isso. Muito melhor. Você acha isso também, Flávio? Eu, dentro da minha própria família, já vejo essas mudanças. As novas gerações já têm uma presença de gays, lésbicas, que era uma coisa impensada há gerações atrás. Eu tinha um tio de 2 gerações atrás. Vou dar um exemplo aqui, uma confidência da minha família. Esse meu tio, ele falava que se um gay entrasse na casa dele, ele colocaria fogo no lugar que o gay sentasse. Em qualquer lugar que ele encostasse. E hoje em dia, as novas gerações têm uma presença forte de gays e lésbicas. O que eu acredito que vai acontecer primeiro nas novas gerações, além da mudança de visão que vocês falaram aí, eu acredito que vai ter uma presença maior de bissexuais. Eu acho que não vai ser uma transição direta para a questão não binária, não fluidez. Eu acho que primeiro a gente vai ter uma presença maior de bissexuais, porque eles vão se entender que não precisam escolher um parceiro de acordo com o sexo e vão entender que eles podem usufruir melhor a vida, as oportunidades, tendo essa opção. Então eu acho que o primeiro degrau vai ser uma bissexualidade mais presente. E aí, nas próximas décadas, a coisa vai evoluindo aos poucos, degrau por degrau. Eu acredito que vai ser lento, mas essa da bissexualidade vai ser nas próximas décadas já, coisa de 10, 20 anos. Acredito nisso aí também. Eu também acho que sim. Eu ouvi vocês conversando, prestando atenção, né? Eu acho algumas coisas interessantes que vocês falaram, tudo. A principal é terapia. Acho que terapia é primordial para todo mundo, tá? Todo mundo, terapia. Para se entender, para você não querer julgar a outra pessoa. Então, acho que isso é primordial. Você falou isso, Pietro, eu achei muito legal, porque eu não tenho como aqui, do jeito que eu sou, querer falar, entender o que tá dentro de você sem eu te conhecer, você falar isso para mim. E mesma coisa eu posso falar pro Flávio. Mesma coisa. Não tem como eu saber, não tem como eu entender. Ah, mas eu sou assim, eu tô aqui, eu tô tal. Não. Isso não tem. Então, eu acho que isso é muito necessário para todo mundo. Muita terapia para se entender, para poder também observar o outro. Acho isso muito importante. Outra coisa importantíssima, rapidamente, você falou de terapia, educação sexual também. E de gênero, porque também. Essa adolescentada toda, tá todo mundo confuso, porque os pais querem pôr uma coisa, mas eles sabem que não existe isso. Eles estão todos confusos, eles querem saber quem são, não encontram essa resposta em casa, na internet também é uma coisa muito turva. Então, será que eles não podem ter esse tipo de educação na escola? Não é impor a ninguém nada, é só contextualizar para as pessoas pegarem o que elas são, o que elas não são, né? Terapia e educação sexual. Nossa, com toda certeza. Os pais precisam entender que educação sexual na escola não é colocar um monte de boneca inflável lá e ensinar a posição sexual do Kama Sutra. Educação sexual na escola, o primeiro ponto é explicar sobre menstruação. Tem menina que menstrua na escola, sai correndo pro banheiro achando que tá tendo hemorragia. E aí sim explicar questões do gênero para ajudar o jovem a se identificar, se encontrar. Ter um mapa, ter um GPS ali, digamos, pro jovem se guiar. E aí sim ele faz as escolhas, se entende, se identifica e segue o caminho dele. Bom, tem mais uma questão aqui, que é de outro termo que realmente eu não conhecia. Você poderia falar um pouco sobre outrogeneridade? Então, outrogeneridade é só um termo para dizer que existem pessoas que acreditam na existência de outro gênero, né? Outrogeneridade. Literalmente outro gênero, que não seja masculino e feminino. Ou que não absorvam para si o masculino e feminino. Porque muitos dos gêneros não binários, hoje que estão sendo categorizados, eles são mesclas do masculino e feminino. De intensidades masculino e feminino. Ou de fluidez do masculino e feminino. Por exemplo, você vai ter
um demi-boy, um demi-girl, né, um demi-garoto ou uma demi-garota, que são pessoas que são garotos ou garotas, são homens ou mulheres, mas não acham que são com tanta intensidade. Eles acham que são um pouquinho só daquilo. Eu só sou um pouquinho, não sou tudo, né? Então, a maior parte dos gêneros não binários, eles passam pelo masculino e feminino. Os outros gêneros, eles não passam pelo masculino e pelo feminino. E aí a gente exclui o gênero neutro, que é neutralidade. A gente não está falando de neutralidade, a gente está falando de um posicionamento, de uma existência. E aí o que a gente tem dentro desses outros gêneros? Esses outros gêneros, a gente vai ter a pessoa andrógena, que o gênero andrógeno foi absorvido pelas categorias não binárias. E se você reparar, as pessoas andrógenas, elas são uma coisa meio assim do outro mundo, né? Elas têm uma identidade visual meio fora do planeta. E é isso um outro gênero. Essas pessoas que acreditam que eliminar marcadores de gênero é outro gênero. E a gente vai ter, inclusive é muito importante abordar isso que eu vou falar agora, a gente vai ter as pessoas intergênero. Intergênero, que é uma identidade de gênero somente para pessoas intersexo. Pessoas intersexo são as pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas. Hoje esse termo não existe mais. As pessoas intersexo, elas são as pessoas que nascem com indicadores de sexo biológico duplos. Elas nascem com hormônios duplos, elas nascem às vezes com órgão sexual duplo. E aí elas são inclusive uma prova de que gênero é uma imposição, né? Porque a pessoa nasceu ali com duplo sexo, né? Duplos genitais, e aí impõe nela que ela é um homem ou ela é uma mulher, mesmo ela nascendo com essa duplicidade. Então, essa militância do intergênero é para dizer, opa, eu nasci com os dois sexos biológicos, eu sou uma pessoa intergênero. Acabou o debate, eu não sou homem, não sou mulher. Inclusive, as pessoas intersexo, elas passaram por muitos anos de violência mesmo. E a gente está falando de médicos que cometem violações no corpo dessas pessoas para que elas se adequem ao gênero que os pais querem ou que os médicos querem, né? Às vezes a pessoa tem uma predominância masculina nos indicadores de sexo biológico. Aí o que o médico faz? Vamos matar os outros indicadores de feminino que ela tem. Então, cara, é um absurdo. Hoje a gente não pode mais deixar isso acontecer. Se a pessoa nasceu intergênero, ela não pode, intersexo, ela não pode passar por cirurgias para se adequar a gênero nenhum. Ela não pode passar na adolescência por processos hormonais fabricados para poder se tornar o gênero que imporam a ela. Isso é uma violência. Então se criou o intergênero. E o intergênero ele é um outro gênero, porque ele não passa pelo masculino nem feminino, ele é um gênero existente e ele existe independente disso. E é isso, na verdade, a outrogeneidade é isso. Inclusive, vou deixar um convite aqui, gente, pesquisem. À primeira vista pode parecer muito real, porque a gente não tem contato com esses termos, mas pesquisa que vocês vão entender que faz sentido. Cada um desses termos tem a sua definição, e aí você vai parar para pensar um pouquinho e vai falar, nossa, isso faz sentido. E faz realmente, né? Faz, não, realmente faz. Pelo nome, muitas vezes você vai entender pelo nome ali, já vai entender. Bom, falamos aqui de vários nomes, várias nomenclaturas, né? Eu sei que existem muitas mais por aí. Mas assim, essa pergunta eu achei legal, também foi o Flávio que fez, né? Existem estatísticas sobre a quantidade e o perfil de não binários no Brasil? Bom, então, essa pergunta é muito interessante, porque existem estudos, né? Lógico, existem estudos de gênero e sexualidade. Aliás, o Brasil tem curso de formação na Federal de Gênero e Sexualidade. Muito importante dizer, tá? Porque muita gente não sabe. Só que a gente está falando de identidades autodeclaratórias, que hoje não são identidades impostas e tal, e pouco faladas. Então, é muito difícil você chegar ao número exato de pessoas se nem elas próprias ainda conseguiram se identificar. Antes de ter esse número, antes de ter esse consenso, tem que ter o debate. A gente tem que chegar no debate amplo. Porque aí, se chegar no debate amplo,
a gente chega nessas pessoas que ainda não se conhecem, não se sabem, elas saem do armário, elas se identificam e elas podem, enfim, falar: eu faço parte dessa porcentagem. Não existe uma porcentagem, porque a gente não tem um número exato de pessoas, porque hoje é tudo muito limitado, né? É tudo muito de círculo. Eu não sei, eu conversei com uma pessoa que me disse que a conversa de não binaridade nunca aconteceu entre os amigos dela. E é isso que está faltando. É ter essa conversa entre os amigos, ter essa conversa entre os círculos, para que a gente chegue nesse lugar, né? Mas aí a gente sabe também que o Brasil tem estudos, né? O Brasil tem estudos sobre, só que o Brasil hoje está num limbo que as universidades não recebem o devido valor, não recebem incentivo. Os cursos de saúde são necessários para a saúde pública não estão recebendo orçamento, que dirá estudos de gênero e sexualidade, que esse pessoal aí deve considerar pior do que filosofia, e eles já acham filosofia um ataque que é pior do que comer a mãe, né? Pois é. Então é muito difícil. Hoje o Brasil, o que está faltando para a gente ter essa estatística? A gente está faltando censo com S e censo com C. Está faltando os dois. Então vai demorar um pouquinho, acho que demora um pouquinho. A gente não está sabendo nem a porcentagem, a gente não teve censo, o censo mesmo, né, do IBGE, o censo que se faz para saber a densidade demográfica e tal, tudo que a gente sabe sobre o brasileiro, a gente não teve. Então, é bem difícil ter uma projeção. Eu acho muito engraçado lutar por, hoje, estar lutando, estar conversando com vocês sobre identidade não binária durante um governo que abomina a nossa existência a todo custo, né? Mas eu acho que é sobre isso. Os governos, eles vão passar, mas a informação, ela precisa existir. Inclusive para o governo passar. Sim. Sim. E a roda do progresso não é um governo energúmeno e passageiro que vai parar essa roda do progresso. A roda da evolução. Ela roda independente de quem está no poder. É uma coisa que é imparável. Eu queria saber de você, Pietro, o seguinte. Eu tenho a impressão que hoje, pelo menos aqui no Brasil, existe uma rede sólida de proteção aos LGBT. Eu não falei a sigla inteira, porque eu quis falar justamente as 4 primeiras letras, porque é justamente nessas 4 primeiras letras da sigla, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, o T é de transexuais, né? Se for errado, me corrija, se falar errado. Então, me parece que tem uma rede de proteção para esses 4 segmentos. Para os não binários, existe uma ONG que trabalha a respeito, uma instituição governamental, alguma entidade que forneça algum tipo de apoio ou proteção? Bom, então, você falou certo, né? Essas primeiras siglas têm muita proteção mesmo. Mas nós pessoas não binárias, a gente tem um acolhimento dentro da comunidade trans. Porque, inclusive, muita gente do movimento não binário se vê como pessoa trans. Porque, de certa forma, a gente transita entre os gêneros. Né? Não a maioria, porque, né, transitar implica na existência desses 2 gêneros. E, como eu disse, há pessoas não binárias que não acreditam em gênero. É tudo uma questão de autoafirmação. Mas a gente tem um acolhimento grande dentro da comunidade trans. Hoje, aqui no Rio, a gente tem a Casa NEM, que é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTQIA+. Inclusive, doem para a Casa NEM, porque a Casa NEM realmente faz o trabalho. A Casa NEM que abriga qualquer pessoa LGBTQIA+, que está desabrigada, que está sem teto. É a Casa NEM que profissionaliza, é a Casa NEM que dá emprego. E a gente tem o projeto Acolhe, que é um projeto que eu faço parte, que é um projeto que eu faço terapia, e eles bancam a minha terapia, né, no projeto Acolhe. É um projeto que cuida da cabecinha das pessoas trans, das pessoas LGBTQIA+. Vale a pena conhecer. Inclusive, vou deixar um convite, se tiver terapeuta aí online, se tiver pessoas, terapeutas que estejam nos ouvindo, gente, vão procurar o Projeto Acolhe, se você tem interesse de ajudar pessoas não binárias, trans, gays, bissexuais, e aprender sobre, porque a gente aprende muito na vivência. A minha terapeuta, Andréia, ela sempre me diz que ela está aprendendo, toda a sessão ela aprende mais comigo sobre tudo isso.
Então, se vocês quiserem se vincular a um projeto legal, se vinculem ao projeto Acolhe. Tem também o projeto Transempregos, que é um projeto especificamente para pessoas trans, que é um projeto de empregos, é um balcão de emprego para pessoas trans. Eles são incríveis. Ambos os 3 projetos estão no Instagram, tanto a Casanem quanto o Transempregos e o projeto Acolhe. É só procurar. Então, procurar incentivar, né? Se você é uma pessoa LGBT que não precisa desses serviços, pode ir lá só dar o follow, né? Compartilhar, às vezes eles estão precisando de doações. A gente acha que não, mas cada pessoa tem uma influência nas redes sociais, né? Você compartilha um post, você chega numa pessoa que está precisando, ou chega numa pessoa que pode doar. Esse que é o importante dessa rede de sustentabilidade que a gente faz para esses projetos de sustento, né? Inclusive, se você aí tem um projeto para pessoas não binárias, está faltando projeto para pessoa não binária. Se você tem um projeto, está em dúvida, ou você tem um projeto que pode incluir pessoas não binárias, bota para frente. Esse é o momento, coloca para frente, tem muita gente aí que seu projeto pode chegar e acolher e atender. E me deixo disponível, pode me chamar para ajudar no seu projeto, pode me chamar para divulgar o seu projeto. Disponho do meu Instagram para qualquer projeto que envolva pessoas não binárias, qualquer um. E não cobro, porque é sobre a minha existência, né? Eu estou ajudando pessoas iguais a mim. Eu faço questão. Pietro, além de ser essa pessoa mega articulada que vocês ouviram aqui na entrevista, ele também é escritor, tem uma carreira literária aí. Eu queria que você falasse, Pietro, que tipo de livro que você escreve, quais livros você escreveu. Hora do jabá aqui no final da entrevista, hein? Fica à vontade aí, pode falar. Bom, então, eu estou num momento da minha vida que eu estou fingindo que eu não sou escritora. Porque, assim, a arte nesse país não é só desvalorizada, ela é marginalizada. E aí eu dei uma cansada de lutar, sabe? Dei uma baixada, e aí eu não estou muito me vendendo como escritora. Mas eu escrevi e publiquei 4 livros, e são eles o Através da Janela, o Tenra Eternidade, o Poemas de Sagitário e o Senhor Universo. Nesse último Senhor Universo, que é o mais recente, eu finalmente consegui introduzir pessoas trans e pessoas não binárias nas histórias que são ali contadas, né? Então tem muita representatividade. É um orgulho para mim ter conseguido colocar um livro finalmente com pessoas trans, com pessoas não binárias, porque mal ou bem as imposições de gênero ficaram tão pessoais, tão grudadas na cabeça, que até a minha escrita passou por essa fase. E agora eu estou tentando desconstruir dentro de mim, para vocês verem que o negócio é caótico, dentro de mim essa construção para poder escrever sobre a minha existência, sobre a existência de outras pessoas como eu. Os meus livros vocês encontram na Amazon, vocês encontram livro físico, e-book. No meu Instagram tem um guiazinho, um linkzinho, para poder encontrar os meus livros. Eu escrevo sobre tudo. Só deixo meus dedos me guiarem, sabe? É poesia, conto, crônica, é tudo. Sobre cotidianidade, sobre questões internas, histórias bem elaboradas, é tudo mesmo. Eu deixo a alma vazar pelos dedos e o que sair, saiu. Vão lá, e aí vocês decidem se eu sou bom ou não, é com vocês. Pois eu vou querer todos esses links aí que você tá falando. Você tá falando que eu ponho na postagem, né? Realmente eu jogo na postagem, sempre coloco lá para as pessoas poderem achar com mais facilidade. Encerramos aqui a parte da entrevista, mas continuamos agora com as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, o que você trouxe pra gente hoje aí? Olha, eu tenho, na verdade, uma dica cultural que ainda não foi ao ar. Tá para ir ao ar nas próximas semanas, pelo que eu vi aí de boato de informação na mídia estrangeira, que é a nova temporada de Peaky Blinders. Peaky Blinders é uma série que tem na Netflix, que ela fala da história de uma gangue que existia no começo do século XX ali na Inglaterra, que eram os Peaky Blinders, que era uma gangue extremamente violenta. E é uma série muito premiada no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Tem atuações brilhantes de alguns atores aí famosos. E dizem que vai voltar a última temporada aí nas próximas semanas. Então existe um grande burburinho nas redes sociais. Há uma expectativa para a volta dessa série.
Mas a dica que eu quero dar para você aqui não é só o retorno da série, porque essa é para quem é fã e que já acompanha, mas principalmente quem conhecer não só o universo das gangues do começo do século XX, mas conhecer a Inglaterra pós-revolução industrial e do começo desse século XX. Você vai ver criança trabalhando, você vai ver que mal existia energia elétrica, você vai ver que muitas pessoas passavam fome naquela época. Então o que você vê em muitas séries e filmes, com aqueles castelos coloridos, aqueles vestidos imensos, todo mundo muito bem arrumado e vestido, não condizia com a realidade. Na verdade, o grosso da população ali passava fome, vivia em situação de penúria, vivia uma situação muito dramática e pesada. Isso mesmo na Europa, tão decantado em verso e prosa em muitas séries e filmes. Então assista Peaky Blinders, porque além de você ver uma boa série de ação, você vai entender um pouco da história da Europa no começo do século XX, especialmente antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, muito bom. Todo mundo fala muito bem desse seriado aí, eu não assisti ainda, mas eu quero ver agora. Se falou que vai voltar, eu quero ver se eu assisto. Já pego a temporada nova aí em caminho. Bom, eu trouxe aqui um documentário do Netflix que se chama Pray Away. É um documentário que simplesmente fala da famosa cura gay, né? Como isso foi tratado nos Estados Unidos de uma maneira muito, muito forte, com grupos muito bem financeiramente, né, nos anos 80 e 90. E eles pegam essas pessoas que passaram por esse processo lá atrás e entrevistam hoje. E mostra como que tudo aquilo afetou muito essas pessoas negativamente, né? Elas tentaram deixar de ser gays e enfim, não deu certo, né? É um documentário... digo que ele não é pesado, mas ele te deixa assim, você fala, cara, como que pode? E com um detalhe a mais, que isso está voltando, né? Trazendo esse debate, o conservadorismo voltou com tudo. Então, assim, é um documentário muito legal, é um documentário de 1h30. Ele não é desses documentários que tem vários capítulos, né? 1h30. Mas é isso, Pray Away está na Netflix. Pietro, quais as suas dicas culturais? Muito boas as dicas. A minha dica cultural é de música, né? Vocês já deram aí dicas audiovisuais. Eu vou dar de música. Sávico, S-A, com acento, V-I-C-O, é cantora não binária, artista independente e arrasa no que faz. Tá? O Instagram é _Sávico. Indicação de pessoa não binária para vocês curtirem a música aí. Espero que vocês gostem. Vou procurar ouvir. Não conheço, vou atrás aí. Boa. Fechamos a parte das dicas culturais. Agora vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Flávio Santos, qual os salves aí para essa semana? Tem um salve para uma amiga minha, a Roseni, que é professora. Ela fez aniversário esses dias, quero mandar um beijo para ela. Ela trabalha na rede estadual de ensino. Ela ouviu o nosso episódio anterior e quero, por tabela, mandar um salve para a Caroline Novaes, que foi a nossa entrevistada, que falou da educação de forma geral e da volta às aulas 100% presencial aqui em São Paulo, a partir do dia 3 de novembro. E a Roseni ouviu o episódio, gostou muito. Quero mandar um beijo para ela. Trabalha na rede estadual de ensino há muitos anos. É uma guerreira, não é só uma professora, porque quem está nessa área milita, não só trabalha. Eu quero mandar um beijo para ela, mandar um beijo para Carol. Dizer que na semana que vem, estou fechando o dia aí, a gente vai entrevistar uma cirurgiã plástica. Então você que tem a sua dúvida aí, que está pensando em fazer um procedimento, a hora é agora. A gente vai trazer uma cirurgiã plástica aqui que a gente vai anunciar nos próximos dias. E você vai perguntar tudo que você quer saber dessa área. Lipoaspiração, lifting, botox, tudo que você quiser saber, você vai perguntar. Vai ser uma espécie de plantão de dúvidas sobre cirurgia plástica e estética em geral. É isso, Luigi. Boa. Eu vou dar um salve de última hora aqui, que eu não tinha colocado ninguém, né? Eu fui ver agora que eu não coloquei ninguém na lista. E aí eu lembrei que essa semana aqui eu conheci 2 pessoas, né? Amigos da Dani, minha namorada. São pessoas que o pai, né? E a filha. A Cacau é a filha,
um salve para ela. Ela vem para São Paulo a cada tempo aí para fazer alguns exames, porque ela está em vias já de fazer um transplante de rim, né? Ela já faz hemodiálise há 18 anos, veja só. Há 18 anos ela faz hemodiálise e agora ela está no caminho para transplantar. Então, assim, ficamos conversei com o pai dela, o seu Carlos, né? Um salve para ele também. Ficamos tomando um café depois que ela passou nos exames. Então, estamos aí na torcida, né? Tá para sair esse transplante. Ela vai viver uma nova vida a partir disso. Então, um salve aí para ela e pro seu Carlos. E é isso. Pietro, agora é com você. Manda seu salve, seu jabá. É o momento se consagra. Agora manda bala aí, é com você. Tá bom. Bom, só mandar um salve, um abraço, um chamego, um beijo para a professora Marci Kahn, maravilhosa. Professora Marci Kahn. Kahn se escreve, não se escreve porra em inglês não, caralho. Se escreve K-U-H-N. Vocês colocam lá Marci Kahn no Instagram, ela é a única que aparece. Uma professora que conta fofocas históricas para todo mundo. Inclusive, nossas conversas serviram de muita base para que eu pudesse sair do armário e tal. Bom, um salve para o meu namorado, Douglas, te amo. Se estiver me ouvindo, se conseguir me ouvir até agora, mas ele me atura no dia a dia, ele com certeza vai me aturar no podcast. e acho que só isso. Bom, gente, no Instagram vocês me acham, eu sou Pietro Universo com 0 no final, em vez de O. Eu faço vídeos semanais sobre não-binaridade e literatura. Faço com o maior carinho do mundo, uma qualidade imensa. Se quiserem falar comigo na DM sobre não-binaridade, está aberta. Inclusive, eu deixo um convite especial para os pais. Se tiver pais aí me ouvindo, que têm filhos que vocês desconfiam que são não-binários ou que saíram do armário como não-binários e vocês não têm informação, vem até mim, eu vou dar a informação que eu posso dar para vocês. Que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um bicho de uma cabeça só que a cabeça dele é uma cabeça diferenciada. Mas é gente como a gente. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pelo espaço. Só vou fazer um último adendo, um pouquinho triste, mas acho que eu preciso fazer. Eu sou uma pessoa desempregada. Se alguém tiver um emprego para me dar, estou aí. Como vocês viram, eu tenho alguma fluência de comunicação, mas o meu currículo eu dou depois. Só entrar em contato comigo. Quem tiver uma oportunidade para mim, venha até mim, por favor. Eu estou precisando. Muito obrigado pelo espaço, gente. Foi maravilhoso, incrível. Foi ótimo, foi ótimo. Contem comigo para falar sempre sobre esse tema e temas parecidos. Pode ter certeza que sim, quando pintar assim, a gente vai chamar assim. E agradeço, viu? Porque foi uma aula, a gente aprende muito aqui hoje, então realmente. Com certeza voltará. Com certeza a gente vai te chamar mais vezes sim. Fechado, viu? Muito obrigado, viu, Pedro? Muito obrigado a vocês dois. Foi elucidante para mim também. Abraço para vocês, que agora eu vou fazer um lanchinho e vou ficar de boa. Bora! Valeu, garotos! Valeu! Viu? Obrigado. Abraço, cara. Tchau, tchau. Mas é isso. Encerramos aqui o programa, né? E o Pietro tinha que ir embora, ele estava já atrasado no que ele precisava fazer. Então, ele deu as dicas culturais, falou os salves dele, na verdade, então só faltou realmente aqui os nossos canais de contato, né? Que é o e-mail entendonadapodcast.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, e o Instagram, que é o @entendonadapodcast. Temos o nosso Twitter, o Twitter, que é o @entendonpodcast, e temos também agora um link no YouTube, olha só, temos um link no YouTube. Agora é youtube.com/Entendo Nada Podcast. Conseguimos, chegamos lá. Agora vai. Agora tô tentando que vai. Estamos também. Agora ninguém segura. Estamos em várias plataformas também, né? De agregadores. Estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos no Google Podcast, enfim, estamos em vários agregadores. É só procurar lá. Entendo Nada Podcast. E você vai achar a gente e toda semana tem alguma coisinha nova saindo lá. Flávio Santos, uma aula. Uma aula é um tema que quase ninguém no Brasil domina e pouca gente conhece também. Não é questão de dominar, é questão de ter contato, de conhecer. E hoje a gente teve o privilégio de entrevistar o Pietro, entender um pouco mais sobre o tema. A gente está muito longe de ser especialista, de ter a compreensão
aprofundada e privilegiada que ele tem, mas pelo menos tirou a venda da ignorância, da escuridão, do desconhecimento da gente. Hoje a gente tem uma noção, e com essa noção, eu acho que eu tenho certeza que a gente vai, com essa noção, já evoluir, subir uns degrauzinhos aí humildes, para a gente ser um ser humano melhor. Então, sou muito grato ao Pietro por esse episódio, porque ele acrescentou muito para a gente, e eu acho que para você que ouviu também aprendeu pra caramba. Encerramos então, Luiz? Bora, fechamos. Fumos. Bora. Valeu.